Fala, senhor! Fala, senhora! Tudo bem com vocês? Professor Luiz Fernando aqui na área. Professor Luiz Fernando do canal História para Vencer Concursos. O canal que tem por principal objetivo, senhor e senhora, é te ajudar a passar no teu cobiçado concurso. O principal objetivo é te ajudar a ser policial militar. Beleza? Hoje nós vamos falar sobre o período regencial de 1831 a 1840, conteúdo também super importante que com certeza vai cair na tua prova de concurso, perfeito? Pessoal, esse período regencial foi um período onde diversas revoluções, diversas revoltas ocorreram nesse período, onde os escravos também fizeram as suas revoltas, onde a sociedade brasileira, que tinha direitos políticos, tomam mais consciência política, onde vão exigir mais participação política e também uma descentralização política do poder. Por outro lado, a sociedade de classe média, de classes populares, também passam a exigir os seus direitos, mais direitos, porém com justiça social. Esse período da história do Brasil, muitos historiadores afirmam que foi um período onde ocorreu a nossa primeira experiência republicana. Mas sabe por que primeira experiência republicana? Não? Então acompanhe com a gente na aula de hoje que eu vou te dizer por quê. Perfeito? Vamos que vamos! É isso aí, pessoal. Estamos de volta. Agora sim, História do Brasil. Primeiro período regencial. Vamos que vamos aqui para a nossa primeira tela. Olha só o que eu trouxe para vocês. A carta de abdicação de Dom Pedro I, quando ele abdicou do trono do Brasil em 1831. Veja o que ele disse. Usando do direito que a Constituição outorgada de 1824 me concede, declaro que ele, muito voluntariamente, abdicado na pessoa de meu muito amado e preza do filho, senhor Dom Pedro de Alcântara. Boa Vista, 7 de abril de 1831. 10º da Independência e do Império. Pedro. Perfeito? Então, tá aí uma singela carta formalizando a sua abdicação. Galera, vocês lembram dos grupos políticos que nós falamos na aula sobre o primeiro reinado? Sim, beleza. Agora, nessa primeira fase da regência, vamos dizer assim, de 1831 a 1834, vários grupos políticos se formaram. E depois de 1834, ou seja, 1835 em diante, nós vamos ter o desenvolvimento de grupos políticos, de partidos políticos propriamente ditos. Já adiantando para vocês, serão o Partido Liberal e o Partido Conservador, beleza? Porém, de 1835 a 1840, por vezes eu vou falar Partido Progressista e o Regressista. Eu vou falar assim, os progressistas e os regressistas, perfeito? Esses progressistas e os regressistas serão os futuros membros do Partido Liberal e Partido Conservador. Eu trouxe essa tela aqui para vocês. Quem nos fornece essa tela é o historiador Gilberto Cotrim, tá certo? Então, eu peguei essa tela lá da obra dele de História Global. Mas, enfim, esses grupos políticos que eu vou mostrar para vocês agora, tá? São as facções políticas que existiram de 1831 até 1834. De 1834 a 1835, teremos novas facções políticas, porém, as principais quais serão? Progressistas e regressistas. A partir de 1840, quais são os grupos políticos que nós teremos? Liberais e conservadores. Perfeito? Professor, isso cai em prova? Cai. Beleza? Não com tanta frequência, mas cai. Perguntando ali as vertentes ideológicas, entre aspas, né? Vertentes ideológicas desses grupos políticos e dos membros participantes. Perfeito? Então, vamos lá.
Aqui nós temos, em primeiro lugar, o Partido Conservador, ou melhor, o Conservador Restaurador, mais conhecido aqui como Caramuru. Show? Então, o apelido dele, os Caramurus. O objetivo dos Caramurus: lutavam pela volta de Dom Pedro ao poder. Defendiam o regime absolutista e centralizador. Ou seja, Dom Pedro abdicou e foi para a Europa tomar o poder do seu irmão, né, em favor de sua filha. Então, esses restauradores, a maioria deles portugueses e alguns brasileiros também, monarquistas, conservadores, queriam o retorno de Dom Pedro. Mas por que, professor? Porque nessa regência, tá, na regência trina permanente, ocorreu ali a dominação política por membros do partido, ou seja, foram formados governos, foi formada uma assembleia cuja participação majoritária era de membros com ideias liberais, perfeito? Então, a Assembleia da Regência Trina Permanente, ela era formada pela maioria de pessoas que tinham um pensamento liberal. Tranquilidade? Então, desculpa aí pela confusão, porque isso aqui é meio fodinha para a gente explicar. Mas vamos que vamos. Então, os restauradores, eles não viam com bons olhos tantas medidas sendo aprovadas na Assembleia de caráter liberal. Daí eles quererem o retorno de Dom Pedro e centralizar a política do Brasil mais uma vez. Perfeito? Bom, setores sociais que representava o Partido Restaurador: comerciantes portugueses ligados ao antigo comércio colonial, militares conservadores de alta patente, altos funcionários públicos. Figuras de destaque: José Bonifácio de Andrada e Silva. Ah, professor, mas ele não tinha ido embora? Sim, mas Dom Pedro permitiu o retorno dele e ele era, inclusive, o tutor de Dom Pedro. Segundo, né? Jornais e associações: o Caramuru, a Associação Sociedade Conservadora e depois Sociedade Militar. Os liberais exaltados, galera, liberais exaltados. Nós temos aqui os Farroupilhas e os Jurujubas, os apelidos deles, perfeito? Farroupilhas e Jurujubas. Farroupilha, gente, ele tem esse termo, era pejorativo, mas esses caras não tinham nada de farrapo, né? De esfarrapado, não. Beleza? Eles eram membros de uma elite, certo? Elite econômica do Brasil. Vamos que vamos. Objetivos: lutavam pela descentralização do poder, pela autonomia das províncias e pelo sistema federalista. Autonomia para as províncias. Por exemplo, uma província teria o direito, os cidadãos da província teriam o direito de eleger o seu presidente de província. Ter na sua província uma assembleia provincial, que não existia. Professor, e o que seria essa assembleia provincial? É só lembrar dos dias de hoje. Hoje, cada estado tem a sua assembleia legislativa. Lá, nos tempos do Império, província, estado, província. Então, assembleia provincial. Quem trabalha lá, professor? Deputado de província. Assim como hoje, nós temos os deputados estaduais. Perfeito? Bom, que mais essa galera aqui queria? Muitos defendiam o fim da monarquia. Então, eles queriam uma república de caráter federalista. Professor, mas tem algum exemplo no mundo? Repúblicas federalistas? Ah, meu amigo, não assistiu às nossas aulas aqui no canal História para Vencer? Falamos da crise do sistema colonial. Primeiro estado do Ocidente a proclamar uma república presidencialista e federalista, Estados Unidos da América. Então, esses caras aqui tinham simpatia com o modelo republicano estadunidense. Claro que alguns tinham simpatia ao modelo republicano francês. Perfeito? Mas o nosso principal exemplo aqui era aqui de pessoas que tinham ali bastante aproximação, né? E também tinham simpatia pelo modelo republicano estadunidense. Vamos lá. Setores sociais que representavam profissionais liberais, médicos, advogados, professores, pequenos comerciantes, principalmente brasileiros, funcionários públicos modestos, militares de baixa patente, padres, esses caras eram muito politizados nessa época,
pessoas que viviam e trabalhavam nas cidades. Bom, figura de destaque: Cipriano Barata, Borges da Fonseca, Miguel Frias, Rangel de Vasconcelos e Augusto Maio. Jornais: A República Malagueta, Sentinela da Liberdade. A Associação Sociedade Federalista. Os moderados. Esses moderados estavam para mais para conservador do que moderado, mas vamos lá. Apelido deles, os chimangos. Lutavam pela preservação da unidade territorial do país. Defendiam a monarquia, mas sem absolutismo, ou seja, a constitucional. Monarquia constitucional. Uma constituição que limitaria também os poderes do rei. Queriam manter a escravidão e a ordem social. Muitos desejavam ampliar o poder dos governantes das províncias. Tá? Desejavam ampliar o poder dos governantes. Setores sociais que representavam grandes proprietários rurais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e do Nordeste. Figuras de destaque: Padre Feijó, Evaristo da Veiga e Bernardo Pereira de Vasconcelos. O jornal Aurora Fluminense e Associação Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional. Beleza? Então tá aí, tá ali o print. Enfim. Galera, aí é o seguinte, em 1834, Dom Pedro I, ele venceu o irmão dele lá na Revolução em Portugal. Dom Pedro, apoiado por políticos e militares portugueses, derruba o irmão, Dom Miguel, e aí ele se tornou rei de Portugal. E em 1834 ele faleceu. E aí o que acontece? Quando ocorre a morte de Dom Pedro, olha, o partido ou grupo partidário restaurador, ele não vai mais ter sentido de existir. Não vai ter mais sentido de existir esse partido restaurador. Por quê, professor? O Dom Pedro morreu. Então não tinha como ter, porque uma das principais reivindicações deles era o retorno de Dom Pedro. Perfeito? E aí o que acontece? Esse partido ele vai ser dissolvido. Então, a partir de 1834, aquilo que eu falei para vocês, novos grupos políticos vão se formar no Brasil. Qual vai ser o destaque? Destaque para 2. Progressista e regressista. Beleza? Liberal lá na frente, liberal e conservador. Vamos que vamos. Olha essa tela aqui. Agora eu vou dar uma desaparecida. Período regencial de 1831 a 1840. Então, a regência, quando Dom Pedro I ele abdicou, em abril de 1831, foi formada uma regência trina provisória. Não vou aparecer de novo aqui, só dessa vez, tá? Prometo. Aí é o seguinte, professor, por que provisória? Porque quando Dom Pedro abdicou do trono, a Assembleia Geral do Império, formada pela Câmara dos Deputados e o Senado, tá? Os políticos estavam de férias. E a Constituição de 1824, ela obrigava o seguinte, que a formação de uma regência trina seria feita por voto indireto, ou seja, a Assembleia Geral ia eleger os 3 regentes. Mas como a galera estava de férias, então os políticos que estavam no Rio de Janeiro, ou seja, os cariocas ali e tal, e aí eles formaram a regência trina provisória. Agora sim, vamos lá. Formada por quem? Nicolau de Campos Vergueiro, José Joaquim de Campos e o militar Francisco de Lima e Silva. Esse cara aí é o pai do Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, tá beleza? Esse aqui é o pai do Caxias. Bom, é enviado, né, documentos, é enviado ali mensagens para os deputados e senadores para que eles voltassem ao Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, a fim de formar, né, a regência trina permanente. Então, esses políticos voltam, ou seja, abril, Dom Pedro abdicou e só 3 meses depois de abril é que foi votado ali os 3 regentes permanentes. Então, vamos ter aqui o José da Costa Carvalho, Braulio Muniz e Francisco de Lima e Silva. Esse cara aqui, de novo, ele permanece, foi eleito regente trino. Né? Características da regência. Características dessa regência, olha aqui a seta, da regência trina permanente. O que eles fizeram de mais importante?
Bom, o regente, a regência trina permanente, não podia dissolver a Câmara. Isso aí, ó, é a Câmara dos Deputados, não podia ser dissolvido. Beleza? Quem dissolvia a Câmara era o imperador, por causa do poder moderador. Então ficou decidido por esses liberais, né, que estão dominando a regência trina permanente, que os regentes não podem dissolver a Câmara. Professor, e o Senado? O Senado jamais podia ser dissolvido nem pelo próprio imperador. Por quê, professor? Porque era de caráter vitalício. Então, essas coisas bem específicas é que caem em concurso, entendeu? Certo? Dom Pedro I, quando governou o Brasil, podia dissolver o Senado? Não, é falso. Qual Câmara ele podia dissolver? A Câmara dos Deputados, perfeito? E não o Senado. Bom, outra coisa, criação da Guarda Nacional. Porra, vacilei aqui, Guarda Nacional. Então, essa Guarda Nacional, ela foi criada pelo ministro da Justiça, chamado de Diogo Feijó. Então, o famoso Feijó fundou a Guarda Nacional. Gente, Guarda Nacional foi criada na regência trina permanente. Beleza? Trina permanente. Esse Feijó, ele vai ser eleito regente uno. Regente uno. Então, ele faz a guarda quando era ministro da Justiça. Qual era a função dessa guarda? Ora, manter a soberania do Brasil, certo? Manter a ordem nacional, os bons costumes. Mas ela funcionou de que forma? Caçando negros que fugiam, acabando com revoltas sociais, ou seja, tinha um papel de milícia, de polícia, beleza? E que poderia ser membro da Guarda Nacional, maior de 25 anos, proprietário de terra. Então, dependendo do tamanho da propriedade de terra do cara, ele já recebia uma patente de coronel. Ou seja, nunca foi para academia, nunca estudou, certo? Só porque tinha propriedade, recebia uma patente de coronel. E aí é o seguinte, a Guarda Nacional, ela vai ser bastante acionada para acabar com as revoltas sociais. Professor, por que não mandava o Exército? Daí é que está o principal objetivo da criação da Guarda Nacional. Os regentes liberais, vocês viram, a maioria deles, o liberal moderado e os conservadores, né, eles eram proprietários de terras, latifundiários e escravistas, certo? O exército brasileiro era muito popular. As revoltas que vão ocorrer no Brasil, que a gente vai estudar, de caráter popular, muitos dos soldados do exército brasileiro tinham simpatia com as ideias dos revoltosos, porque era a realidade dele, a realidade social do cara. Entendeu? Então, para não usar o exército a combater, né, os seus familiares, digamos assim, nessas revoltas, eles criam a Guarda Nacional, formada ali por membros da elite e os seus pau-mandados, né, os seus funcionários ali das fazendas desses latifundiários. Perfeito? Bom, enfim, vamos nos alongar aqui. Foi promulgado aí o Código do Processo Criminal de 1832. Então, o nosso primeiro Código do Processo Criminal. Ele já havia sido finalizado em 1831, 1832, inclusive, já tem a reforma do Código do Processo Criminal, e essa reforma do Código do Processo Criminal dá autonomia para o juiz de paz. Então, cada província do Brasil tinha um juiz de paz. Beleza? E outra coisa que esse código ele determina, que os juízes de paz seriam eleitos pelos cidadãos ativos de cada província. Então, você vai ter o início da Guarda Nacional, com a Guarda Nacional e a eleição do juiz de paz, um processo, um fenômeno político do Brasil que a gente chama de clientelismo. O toma lá, dá cá. Beleza? Bom, características aí da regência trina permanente, vamos ter a promulgação do Ato Adicional de 1834. Olha só, presta atenção agora que é bizu, importante pra caramba. O Ato Adicional de 1834. Aqui eu trouxe para vocês as principais características deste ato. Vamos lá. Criação das assembleias provinciais. Aquilo que eu disse para vocês, certo? Não tinha assembleia provincial. Agora sim, tem.
extinção do Conselho de Estado. Concessão de autonomia para as províncias. Beleza, as províncias vão ter a sua autonomia. Substituição da regência trina pela regência una e eletiva. É aqui que está a nossa resposta da primeira pergunta que eu fiz no início dessa aula. Porque alguns historiadores consideram que o período regencial foi a nossa primeira experiência republicana, porque por esse ato adicional de 1834, cidadãos ativos vão eleger o regente uno, beleza? O regente que vai governar o Brasil, de forma eletiva, ou seja, votação censitária, e o mandato era temporário, 4 anos. Então, como se fosse uma república, a gente elege um presidente e ele tem o seu governo temporário. Perfeito? Então, é por isso aqui que a gente diz que essa foi a nossa primeira experiência republicana. Agora é o seguinte, o ato adicional, você pode fazer uma alusão, uma analogia, a uma PEC, Projeto de Emenda Constitucional. Então, a PEC, o Projeto de Emenda Constitucional, se for aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente, ela se torna o quê? Uma emenda à Constituição. Então, o ato adicional sai de uma PEC aprovada pelos regentes, beleza? E aí é promulgada a lei. Uma nova lei é emendada à Constituição, só que eles chamavam de ato adicional. Hoje nós chamamos de emenda constitucional. Se tiver alguém, a galera aí do direito, de concursos jurídicos, que esteja aí, achando que eu estou explicando errado, tá? Só faz um comentário aqui na nossa aula, beleza, professor? Está equivocado por isso, por isso, por isso, beleza? Então, a gente aceita aí as críticas e sugestões. Então, vamos lá. Formado aí o ato adicional, foi criada a regência una. Também torna o Rio de Janeiro, o ato adicional, tornou o Rio de Janeiro como município neutro, ou seja, um município da capital do Império, certo? Separado ali do restante da Guanabara, do Rio de Janeiro e tal. Beleza? Autonomia para as províncias. As províncias, os cidadãos ativos vão eleger o seu presidente de província. Porém, não vão eleger ou melhor, corrigindo, os cidadãos ativos vão eleger os deputados para as assembleias provinciais. Perfeito? Tranquilo? Agora, olha só, a regência, os regentes, os liberais moderados, eles não permitiram, tá? Os progressistas não permitiram que o cidadão ativo elegesse o presidente de província. Então, vejam, pessoal, tá? A autonomia para as províncias foi parcial. Pode eleger juiz, pode eleger deputados, mas não pode eleger presidente de província. E quem vai ter a prerrogativa para nomear o presidente de província? O regente. Ou seja, ainda havia um centralismo político. Então, quando a ideia da autonomia não foi plena, então muitos críticos ao ato adicional vão convocar a população para iniciar as revoltas. Ou seja, as elites políticas do Brasil, certo? Contrária à regência una, eles dão início às revoltas. A cobrança de impostos, a miséria do Brasil, a regência una não vai conseguir solucionar esse problema. Então, certo? As pessoas vão se revoltando e aí, gente, vai explodir as revoltas regenciais. Perfeito? Então, vamos que vamos aqui. Foi formada a regência una e o primeiro regente uno é o Feijó. Tem um bizu, pessoal, um bizu aqui para você, para entender o que é essa regência. Então, olha só, pegando aqui o tema da aula, período regencial. Aí nós temos 1831 e 1840, beleza? 1831 a 1840. Aí, olha só, de 1831 a 1840 foi formada a regência.
Então, vamos dizer que a regência é um governo provisório. Por que governo provisório? Porque a regência só existiria até a maioridade do imperador. Safo? Entendeu? Então, a gente pode dizer que a regência era uma espécie de governo provisório. O regente só governaria até a maioridade de Dom Pedro II. Beleza. Então, vamos lá para o regente Feijó. Foi eleito regente em 1835, 1834. Ei, professor, pô, não eram 4 anos de poder? Era, só que ele não conseguiu controlar as revoltas, forte pressão da Assembleia Geral do Império, ele renuncia antes do seu mandato acabar. Forte oposição da Câmara, ou seja, boa parte, né, a maioria dos deputados eleitos em 1836 para a Assembleia Geral do Império, ou seja, os deputados, a maioria deles eram regressistas. Caramba, professor, quem são esses regressistas? São os conservadores, ou seja, políticos, latifundiários, escravistas, altos funcionários públicos, monarquistas absolutistas, que eram totalmente contrários às ideias liberais promulgadas ali pelo Ato Adicional de 1834. Perfeito? Então é isso aí. Ele sofre a oposição dessa turma que não era fácil não, viu, galera? Vamos lá. Explosão das revoltas regenciais. Aí o Feijó renuncia em 1837. Bom, sai o Feijó, aí foi eleito o Araújo Lima, Pedro de Araújo Lima, 1837, 1840. O pernambucano Pedro de Araújo Lima. Regresso à ordem, campanha da maioridade. Então, você tem aqui as principais características. Isso aqui é os dizeres dele. Regresso à ordem. Precisamos frear, né? Precisamos frear a anarquia no Brasil. Ou seja, as ideias liberais do Brasil. Então, é no governo dele que os liberais que caíram do poder, né, eles vão formar a campanha da maioridade. Vão criar ali o clube da maioridade, perfeito, para antecipar a maioridade de Dom Pedro II, tá, em 1840. Ou seja, a galera queria que Dom Pedro assumisse o trono do Brasil com 14 anos. 1840, olha só, é aprovada na Assembleia a Lei de Interpretação ao Ato Adicional de 1834. Ou seja, pessoal, as ideias do Ato Adicional foram interpretadas, ou seja, as autonomias que as províncias obtiveram, tá, pelo Ato Adicional, elas deixaram de existir a partir de 1840. Então, Lei de Interpretação ao Ato Adicional de 1834. Então, professor, eu posso dizer que essa lei de interpretação ela é uma medida conservadora, centralista. Perfeito, exatamente. Guerreiro e guerreira. Bom, e também ocorre na regência Una do Araújo Lima a reforma do Código do Processo Criminal. Lembram? Os juízes de paz tinham autonomia, agora não terão mais. Volta o centralismo político do Poder Judiciário no Brasil. Bom, preste atenção nessa próxima tela. O golpe da maioridade. Golpe da maioridade, luta encabeçada pelos liberais, mas alguns conservadores também aderiram a esse movimento, acharam que a anarquia só ia acabar no Brasil, ou seja, que as revoltas só iriam terminar no Brasil se tivesse uma figura política forte e sagrada. E essa figura forte e sagrada era o imperador. Então, eles acreditavam que a população brasileira e nem as elites entre si se respeitavam, certo? Então, era necessário, né, frear o anarquismo no Brasil, antecipando a maioridade de Dom Pedro. Bom, aí foi organizado o Clube da Maioridade, uma espécie ali de associação que se espalhava pelo Brasil, chamando a atenção da sociedade brasileira, a elite política, obviamente, para a importância da maioridade de Dom Pedro. Até conservadores se simpatizaram com essa ideia. E aí o mentor dessa ideia foi o senador José Martinho de Alencar,
o pai do famoso, né, literário do Brasil, escritor do Brasil, José de Alencar. Organizou o Clube da Maioridade. Aí, gente, foram em junho, né, de 1840, na casa, lá no palácio do Pedro de Alcântara, né, o futuro Dom Pedro II, foram lá e perguntaram para ele, né, Pedro, queres ser imperador? E ele respondeu, quero já, né, aquela voz de menino de 14 anos, né, quero já, beleza? Então, só em dezembro de 1840 é que a emenda à Constituição foi aprovada, aí deu a antecipação da maioridade de Dom Pedro de Alcântara, quando tinha aí 14 anos e completo quase 15. Então, Dom Pedro II, 14 anos e completos, né, ou seja, quase 15 anos ali, ele se tornou imperador do Brasil. Gente, ao se tornar imperador, Dom Pedro, claro que ele não governa sozinho, a lei de interpretação ao ato adicional, ela restaurou o Conselho de Estado, foi formado ali um Conselho de Estado, e esse Conselho de Estado era que mais respondia por Dom Pedro. Eles disseram, né, os políticos ali, né, fanfarrões, disseram, né, é necessário fazer um anteparo entre a sociedade e o imperador, ou seja, para fazer com que as críticas da política brasileira não chegassem no imperador, não acusassem o imperador, entendeu? Ou seja, era uma ideia para o poder político ainda ficar nas mãos dos conservadores. Mas os liberais vão botar para F aí, vão querer, certo? Eliminar os conservadores do poder. E aí vamos ter, na fase inicial do governo de Dom Pedro II, ou seja, no segundo reinado, muitas brigas, muitas revoltas, certo? Muitas pancadarias entre os membros do Partido Liberal e Conservador. Mas, enfim, quais foram as primeiras medidas de Dom Pedro? Qual foi a sua principal medida de Dom Pedro? Foi em 1840, anistiar todos aqueles que estavam em revolta no Brasil. Quem estava se revoltando contra o Império teria o seu perdão. Perfeito? E aí, gradativamente, as revoltas vão sendo finalizadas no Brasil. E a Revolução Farroupilha, como eu destaquei aqui para vocês, nós temos esse bizu, essa informação aqui, é que a Farroupilha tem seu início em 1835, na fase da regência una do Padre Feijó, mas ela só termina em 1845, ou seja, no segundo reinado. Perfeito isso aí, pessoal? Então, vamos lá, vamos fazer uma breve pausa, não saia daí, vamos beber só uma água e a gente já volta. É isso aí, pessoal. Estamos de volta para a nossa aula de período regencial. E agora vejam só que eu trouxe aí para vocês essa tabela bisurada do primeiro reinado, do período regencial, uma cagada que eu dei aqui, que eu esqueci de apagar, tá? São as revoltas regenciais. Tá? Você aí, senhor e senhora, guerreiro e guerreira, futuro policial militar, se você estiver interessado nesse PDF da aula de hoje, tá? Basta você entrar no nosso grupo de WhatsApp, cujo link para entrar no grupo está na descrição desse vídeo. É só por lá que eu forneço esse material bisurado para você dar continuidade aos seus estudos, perfeito? Então, nós temos aqui as revoltas regenciais, e com certeza lá no PDF definitivo vai estar consertadinho essa parada aqui. Mas vamos lá. Então, deixa eu aumentar a tela. Nós temos aqui as rebeliões, os participantes, motivos, características e o desfecho. Primeiro, vamos começar com a cabanagem no Pará, 1835-1840. Participantes brancos, mestiços, indígenas e negros que moravam em casas de madeira, palha e tal, às beiras dos igarapés e rios do Pará. E essas casas eram chamadas de cabanas, daí o nome
do movimento, Cabanagem do Pará. Motivos. A elite política brasileira do Pará queria mais participação nesse processo, miséria da população cabana, e eles tinham desejo também de fazer a justiça social. Seja na colônia, no império, esses cabanos nunca tiveram vez, ou seja, sempre foram marginalizados pela elite política. Mas quem era de fato a elite política paraense? Eram formados por portugueses, certo? Pô, professor, ainda português? Sim, galera, porque era uma província que desde os tempos coloniais eram militares e altos funcionários públicos que governavam o Pará. E com a abdicação, ou melhor, com a proclamação da República, eles ainda continuaram, com a independência do Brasil, essa elite política portuguesa que teve que aderir ao Império Brasileiro. A gente já viu essa aula que o Grão-Pará foi anexado ao Império Brasileiro pela força das armas. Eles aceitaram a independência depois de muita resistência, mas continuaram governando o Pará. E uma elite política brasileira queria participação política. Aí vem a regência, os brasileiros paraenses pensaram, agora chegou a nossa vez. Chegou não, porque a regência ela vai nomear os presidentes de província. Aí os brasileiros do Pará reagem a esse centralismo político. Vamos lá. Características do movimento. A ausência de um programa político organizado. É bom a gente sempre lembrar que esse movimento ele não tinha uma ideia homogênea, as ideias eram heterogêneas. Ideias heterogêneas, beleza? Tá? Não tem isso assim hoje em dia. Era uma revolta republicana? Era, certo? Mas era uma revolta também onde os participantes queriam apenas a descentralização política, ou seja, ter o direito de eleger um presidente para o Pará. Entendeu? Por isso que os dois primeiros governadores cabanos do Pará declararam fidelidade à regência. Entendeu? Nem proclamaram a independência do Pará. Perfeito? Então você vai ter ali um misto de ideias. Separatistas, não separatistas, escravistas, abolicionistas, perfeito? E assim por diante. Única rebelião em que o povo tomou o poder de toda a província, o governo cabano. A república, eles queriam a república, o separatismo e outros a fidelidade à regência. Está aqui a heterogeneidade do movimento, beleza? Desfecho. Traição dos líderes, principalmente os dois primeiros governadores, o Félix Clemente Malcher e o Francisco Vinagre, perfeito? Violenta repressão das tropas imperiais ao movimento, mas durou 5 anos, mais de 30 mil mortos nessa manifestação. Só em 1840 que os cabanos eles se rendem devido à anistia prometida por Dom Pedro II. Revolta dos Malês na Bahia, 1835. Participantes, negros forros e escravizados. Eles eram islâmicos, muçulmanos. E olha só os grupos étnicos, os Haussais, Gegés e os Nagôs. Esses caras aqui, eles eram do candomblé. Tá? E muitos desses caras que participaram desse movimento eram alfabetizados. Motivos: maus tratos, intolerância religiosa, discriminação racial. Então, motivos aí para o início da revolta dos malês. Professor, mas não tinha ali na Constituição o culto particular? Tinha, mas os caras eram muçulmanos. E, tradicionalmente, católicos não se bicava com muçulmano, pô. E eram negros, muçulmanos, certo? Eram caras cujas suas particularidades individuais, certo? Ameaçava a população liberta e branca. Esses caras estudavam o Alcorão, entendeu? Sabiam escrever em árabe, contar lá matemática, álgebra, eles sabiam tudo, pô, certo? Então, havia ali essa questão, certo? Que não envolvia apenas a escravidão e a religião. Havia também a questão da intelectualidade de boa parte desses caras aí.
Vamos lá. Revolta organizada, a primeira revolta, ó, organizada e planejada, certo? De todas elas, do período regencial. Queriam a criação de um Estado islâmico, beleza? Queriam a criação de um Estado autônomo para eles. E a escravidão? Não. Seria a liberdade dos participantes, beleza? A escravidão, eles não tocaram, digamos assim, não era objeto de plano dos malês. Desfecho. Vitória da polícia, o movimento deles, apesar de bem organizado e planejado, foi denunciado, né? E a polícia vai em perseguição deles e eles reagem. Então foi violentíssimo essa revolta dos malês. Porém, vitória da polícia marcou-se pelos castigos físicos. Alguns deles receberam ali, né, acho que era 15 açoites a cada dia, né, eram 5 dias. Nesses 5 dias, cada um deles levariam 15 açoites. Tá? Até era para matar os caras. Condenação à morte e expulsão de alguns dos revoltosos do Brasil. Balaiada no Maranhão. Participantes, grupos de liberais, vaqueiros, artesãos e escravos. Aos participantes. Balaiada no Maranhão, 1838 a 1841. Percebam que essa data, quem já estava no governo da regência Una era o Araújo Lima, certo? O regressista. Perfeito? Tem que se ligar aí, tá? A cabanagem se iniciou no governo do Feijó. A revolta dos malês ocorreu no governo do Feijó. Já a balaiada e a sabinada, ó, elas vão ter início no governo do Araújo Lima, o regressista. Motivos: altos impostos, camadas urbanas contra o domínio político de grandes proprietários. Quem eram esses grandes proprietários? Eram fazendeiros, membros da elite agrária escravista do Maranhão e também muitos portugueses, certo? Portugueses erradicados lá do Maranhão. Então, uma elite política brasileira, nascida no Maranhão, queria derrubar esse grupo dominante, essa aristocracia dominante do Maranhão, certo? Convocam a população, né, artesãos, por exemplo, trabalhadores comuns, digamos assim, né, trabalhadores comuns e tal, participaram desse movimento aí. E aí o que acontece, meu irmão? Quando o povo entrou, né, isso assustou até esses membros liberais que iniciaram o movimento. Teve a participação dos fazedores de balaio, daí o nome da revolta, balaiada, entendeu? Então, esses grupos populares adentram do movimento e aí o negócio perde, né, assim, uma direção política, digamos assim. O governo da regência manda para lá o Luiz Alves de Lima e Silva, né, o futuro Duque de Caxias. Ele vai para o Maranhão com o status de presidente do Maranhão. Ele consegue negociar com as elites que participavam do movimento. Aí o que ele fazia? Era uma tática, né, de dividir para conquistar. Vamos lembrar lá do Júlio César do Império da República Romana, né, da Roma Antiga. Então, dividir para conquistar. Chamava as lideranças, negociava, o cara aceitava, entregava o seu movimento e aí o Caxias ia lá, né, fatiou, passou, entendeu? Né, ia detonando ali aqueles grupos populares, os balaios e principalmente os escravizados. Né? O Preto Cosme, por exemplo, participou da balaiada com 3.000 negros quilombolas. E ali, né, ocorre uma verdadeira carnificina. Mas, enfim, isso não vai cair na tua prova, mas vamos lá, tá? Vamos lá. Motivos ainda, miséria e crise econômica. Características: não foi uma revolta em si, mas um conjunto de ações isolados, certo? Assalto às fazendas e formação de quilombos. Desfecho: violenta repressão das tropas imperiais. Pô, pessoal, pior que a gente lê isso aqui 2 e 3 vezes, mas passa, né? Das tropas imperiais. Francisco Alves de Lima e Silva, como eu falei, ele vai lá e faz, né, a sua
repressão aos revoltosos. Bom, outra revolta do período regencial que cai na tua prova é a Sabinada, 1837 a 1838, na Bahia. Participantes, camada média da população de Salvador. Motivos, crítica aos impostos cobrados para sustentar a corte. Condenava a tirania e o domínio político de uma pequena elite na Bahia. Características contra o governo de Araújo Lima, o regressista. Queria a preservação da propriedade privada, manutenção da ordem e da escravidão. Bom, a classe média, liderada pelo médico Francisco Sabino, eles tomam o governo de Salvador, beleza? Mas eles não vão tocar na questão da escravidão, porque eles queriam o apoio dos fazendeiros, o apoio da elite agrária de Salvador, entre outros segmentos da sociedade. Porém, a elite agrária do Recôncavo Baiano não aceita e forma ali as suas tropas, né, as guardas nacionais, certo? Vem também a ajuda de Pernambuco e de outras províncias nordestinas e atacam Salvador. Tá? Muitas pessoas mortas. Francisco Sabino foi preso, mas lá em 1841, na 1840, com a política de anistia de Dom Pedro II, ele é perdoado. Perfeito? Aí vamos lá, ó. Sem recursos, não sustentaram o poder por muito tempo, fazendeiros do Recôncavo Baiano e demais ajuda de outras províncias derrotaram os revoltosos. Era uma república de caráter liberal, certo, gente? Republicana. Finalizando aqui, a Farroupilha, as revoltas regenciais, Farroupilha. Então, nós temos Farroupilha no Rio Grande do Sul, 1838 e 1845. Participantes, aristocracia rural, gaúcha, estancieiros. Motivos, defesa do federalismo, redução dos impostos sobre a charque. Então, é o seguinte, a regência aumenta a tributação sobre a charque gaúcha, e a charque produzida no Brasil, ela ficou mais cara do que a charque importada do Uruguai. Então, você pode perceber que essa elite, a aristocracia, ou seja, pequeno grupo que governava a boa parte do Rio Grande do Sul, se revoltam contra a regência. E muitos dos políticos do Rio Grande do Sul, eles tinham tendência federalista, republicana e federalista. Beleza? Então, como a regência de Feijó não negociou a redução dos impostos, eles proclamam, lá no Rio Grande do Sul, primeiramente, proclamam a República do Piratini, no Rio Grande do Sul. Depois, os seus líderes, eles avançam para Santa Catarina, onde eles também vão proclamar uma República em Santa Catarina, a República Juliana. Vamos ter ali dois líderes em sequência, o Bento Gonçalves e o Davi Canabarro, dessa Revolução Farroupilha. Características: liderança nas mãos da aristocracia, dos fazendeiros do Rio Grande do Sul, organização de um exército popular, inclusive com a participação de escravos, e o desfecho, negociação entre as partes, anistia dos revoltosos, terras devolvidas, ou seja, teve a negociação entre as partes, anistia dos revoltosos, as terras foram devolvidas aos revoltosos, soldados e oficiais do movimento foram incorporados ao exército brasileiro. Observem, Farroupilha foi de 1838 a 1845. Então, as negociações do Segundo Reinado continuam ali para fazer com que Davi Canabarro se entregasse. Então, o que o governo faz? O Império fez? Nomeou, agora sim, o Barão de Caxias, aquele cara lá, o Luiz Alves de Lima e Silva, ele era major quando foi pro Maranhão, detonar os balaios, ou seja, as camadas populares, certo? Dividir para conquistar. Faz acordo com alguns e detona a maioria, que era pobre, beleza? E lá no Rio Grande do Sul, os caras eram da elite, eram da elite, da aristocracia gaúcha. Então, o Luiz Alves de Lima e Silva, que tinha
que depois da vitória da Balaiada recebeu o título de Barão de Caxias, ele foi enviado para o Rio Grande do Sul. Mas lá no Rio Grande do Sul, o Caxias não podia fazer as coisas de forma unilateral como ele fez no Maranhão. Por quê? Porque tinha muita gente importante no Rio Grande do Sul. Então, as negociações eram feitas, né, basicamente assim, entre o Império e os revoltosos, ou seja, o intermediário era o Barão de Caxias. Perfeito? Então, ocorrem essas negociações e aí os líderes da elite são perdoados. Perfeito? E aí, o que eles vão ter, né? Repetindo aqui, anistia, terras devolvidas, e quem era militar que participou do movimento foi incorporado ao Exército Brasileiro. Perfeito? Então, gente, mais uma aula aí finalizada de História do Brasil, voltada para o teu concurso. Lembrem-se que aqui no História para Vencer concursos, o nosso principal objetivo é realizar teu sonho em passar no teu concurso público tão desejado e se tornar um policial militar. Beleza? Brasil, e vamos para frente. Tchau e até a próxima.